Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar sobre retinoblastoma e para falar sobre esse assunto nós estamos recebendo uma convidada super especial. Nós vamos conversar com a doutora Marina de Souza Costa. A doutora Marina é médica oftalmologista e ela atende nas clínicas Ocular e Humaniza. Doutora Marina, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você, te receber aqui. É uma honra. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É muito bom estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto e para mim a honra é minha de poder estar aqui falando sobre isso, ajudando a levar informação para a população. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Doutora Marina, eu vou te fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que você explicasse para nós o que é retinoblastoma. Então, retinoblastoma é um tumor intraocular maligno da retina. Posso mostrar? Pode, fica à vontade. O que é a retina? Quando a gente faz o exame de fundo de olho no paciente, a retina é bem a região onde que fica as fibras nervosas mesmo do olho. É onde que tem, né, as fibras que saem do nervo óptico, os vasos sanguíneos. Então, esse tumor é um tumor maligno, que na verdade é um tumor raro, mas é o tumor maligno mais comum da infância. Estima-se que ele aconteça em cerca de 1 a cada 15 a 18 mil pacientes nascidos vivos. E quando ele é diagnosticado cedo, no início, né, do desenvolvimento dele, ele é um tumor que tem alta chance de cura. Então é importante mesmo esses exames periódicos desde o início, desde a primeira infância, para poder estar acompanhando, para poder estar diagnosticando cedo esse tipo de doença, né, como retinoblastoma. Doutora Marina, existe mais de um tipo de retinoblastoma? Sim, se a gente for pensar em termos de genética, existe o retinoblastoma congênito, né, o familiar, e existe o retinoblastoma esporádico. E nós podemos falar um pouquinho sobre cada um deles? Claro. No caso do retinoblastoma congênito, o paciente ele herda uma mutação do gene que é supressor do retinoblastoma, que é o RB1, de um dos pais, né, uma herança dominante. Já no caso do retinoblastoma esporádico, uma das células da retina, né, que é aquela parte do fundo do olho que eu mostrei, ela sofre uma mutação e acaba se desenvolvendo o tumor, né, o câncer. Entendi. E nesse caso, para diagnosticar o retinoblastoma, pode ser diagnosticado assim que a criança nasce ou precisa esperar um pouco mais, doutora Marina? Então, o retinoblastoma, alguns casos podem estar presentes logo que a criança nasce, né? Na verdade, logo que ela nasce, a gente faz o teste do olhinho. O teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, ele deve ser feito em toda criança antes da alta da maternidade. Ele não é um teste diagnóstico, ele é um teste de triagem. Então, na hora que você coloca a fenda de luz no olhinho da criança, no ambiente escuro, se o reflexo não foi vermelhinho, se não foi simétrico, você já liga um alerta que tem alguma coisa errada. E aí, na maioria das vezes, os pediatras vão pedir um exame oftalmológico para esse bebê. Caso contrário, não tem necessidade de um exame completo oftalmológico num recém-nascido, não. A gente pode esperar um tempo para poder estar fazendo esse exame oftalmológico. E no caso do retinoblastoma esporádico, que você falou um pouco agora, né? Um pouco antes, ele se desenvolve em crianças com a idade mais avançada. E quais são os primeiros sintomas e como é feito esse diagnóstico, doutora Marina? Então, o retinoblastoma congênito, normalmente ele aparece no primeiro ano de vida. O retinoblastoma esporádico, ele geralmente aparece até os 5 anos. O retinoblastoma, em geral, ele não aparece muito em crianças com idade mais avançada, não. Tanto que a gente faz, mesmo em casos familiares, em casos que tem história importante na família, que a gente faz exames de rotina com mais frequência nas crianças, a gente faz essas avaliações com mais frequência até os 6 anos, que é a idade onde que aparecem mais os casos de retinoblastoma. Os primeiros sintomas que a gente tem nos casos de retinoblastoma são essa alteração do reflexo vermelho, que a gente chama de leucocoria. Então, por exemplo, na hora que bate uma fotografia com flash,
você vê que tem uma assimetria ou que em todas as pessoas o reflexozinho está vermelho, porque o fundo do olho ele é vermelho, ele é muito vascularizado, né? Tem muito vaso sanguíneo. Então o reflexo normalmente é vermelho. Se você viu um reflexo ali, um olho está branco, o outro olho está vermelho, ou tá, né, aquele olho branco, não tá, a gente chama de reflexo de olho de gato. E o termo técnico é leucocoria. É o principal sintoma observado nos casos de retinoblastoma. Pode ter outros sintomas também, às vezes estrabismo, que é o não alinhamento, né, dos olhos. Outros sintomas podem estar presentes. Mas a leucocoria, que é esse reflexo vermelho alterado, é o principal sintoma observado. Você perguntou sobre o diagnóstico. Perguntei. Né? O diagnóstico do retinoblastoma, ele é um diagnóstico essencialmente clínico. Normalmente não tem necessidade de fazer o exame histopatológico, pegar, biopsiar e fazer um exame anatomopatológico, que a gente fala, não. Ele é um exame mais clínico. E ele é feito com o exame do fundo do olho. Porque o retinoblastoma, quando a gente faz o exame do fundo do olho, a gente vai avaliar a retina, e o retinoblastoma, ele é uma massa branca, acinzentada, friável, que você observa, né, lá no fundo do olho da criança. Existem outros exames que podem colaborar com o diagnóstico. Por exemplo, ultrassonografia pode colaborar com o diagnóstico, você pode observar calcificação, que também indica que se trata de um retinoblastoma. A ressonância magnética também pode ajudar muito no diagnóstico, que ela avalia se teve infiltração, né, do nervo óptico, do sistema nervoso central, e vai guiar também a forma de tratamento, essas outras avaliações. Mas o diagnóstico em si é clínico, é através do exame de fundo de olho. De fundo de olho. E sobre esse teste da fotografia que você mencionou, é verdade que ele serve de alerta para os pais? Essa é uma primeira pergunta. Dentro dela, o que se pode observar através dele? Do teste da fotografia? Sim, na verdade o teste da fotografia, seria um alerta. Ele não é um teste, né? Ele tem a mesma ideia do teste do reflexo vermelho, que deve ser feito logo que o neném nasce na maternidade. Então, assim, é um teste de triagem, é um teste que só serve de um alerta mesmo. Você vai colocar, o médico vai colocar a luzinha e vai ver se o reflexo ali é vermelho ou não. Normalmente o reflexo é vermelho e é simétrico. A fotografia, ela não é feita, né? Ela não deveria. O certo deveria ser todo mundo levar as crianças para fazer a rotina de exame oftalmológico no período correto, para que não só o retinoblastoma, mas outras doenças oculares que podem aparecer na infância, que podem repercutir com cegueira também, no momento correto, né? Doutora Marina, quais são os tipos de tratamento para combater o retinoblastoma? Então, o tratamento do retinoblastoma depende muito de quanto a doença está avançada. No caso de retinoblastomas que a gente diagnostica, né, bem no início, a gente pode optar por tratamentos conservadores. Já quando há um acometimento do olho ou alguma invasão, a gente já tem que fazer enucleação, mesmo que não tenha chance de conservar a visão, né? Existe também tratamento quimioterápico, que pode ser tópico, pode ser sistêmico, tratamento com fotocoagulação a laser, crioterapia, tudo vai depender do quanto que o tumor está avançado. Então, por isso que é importante mesmo o diagnóstico bem precoce, porque na grande maioria dos casos, inclusive em países desenvolvidos, a chance de cura e sem repercussões é alta, né? Mas aqui no Brasil a gente observa que os casos são diagnosticados muito tardiamente, quando já não tem mais muito o que se fazer e que a enucleação acaba sendo necessária e muitas vezes já tem metástase também para outros órgãos, né, dependendo do tipo de caso. Além da perda da visão, nós falamos agora da enucleação, o retinoblastoma ele pode deixar sequelas mais graves? Pode, porque no caso do retinoblastoma, por exemplo, que é o congênito, né, que normalmente ele é bilateral e ele pode metastatizar, ele pode levar até a perda do indivíduo. Normalmente o retinoblastoma que não é tratado, ele tem a chance de sofrer metástase alta em 6 meses e ele pode levar à morte em poucos anos. Então, realmente é uma doença muito grave.
6 meses? É muito rápido. De virar metástase é muito rápido. É rápido, é um bem pouco rápido. invasivo. E diferente... No caso da maioria dos tumores, na maioria dos cânceres, né, o que a gente mais preocupa é o tipo de câncer. Então, dependendo do tipo de câncer, você preocupa mais ou menos. No caso do retinoblastoma, o fator essencial, mais importante, é o tempo. É o tempo. Quanto mais cedo diagnosticar, melhor a chance de que o paciente cura. tem, inclusive de cura. Porque você falou 6 meses, tem um índice de virar metástase, e aí esse indivíduo pode ir dentro de 1 ano, ele pode vir a óbito. Ou poucos anos pode virar óbito, sim. Nossa, e é possível... Na verdade, esse é o caso congênito, Esse é o congênito. E o esporádico? O caso do esporádico, normalmente ele acomete só as células da retina. Então ele não tem chance de virar metástase, o esporádico. Ele só acomete as células da retina. Só a retina. O congênito, ele está presente em todos os cromossomos. Então ele tem vários lugares, por exemplo, ele pode dar osteosarcoma, que é tumor ósseo, entendeu? Então por isso que o congênito é tão mais grave e precisa ser diagnosticado o mais rápido possível. Esse esporádico, ele não tem chance de virar metástase. Só a célula da retina. E o tratamento é o mesmo? Depende, né? Porque o tratamento vai depender daquela invasão, lembra? Lembro que você falou. Então, assim, pode ser quimioterápico, radioterápico. Vai depender muito de como está, até que ponto ele está invadindo, né? O globo ocular, o sistema nervoso. Entendi. Um tumor mais precoce normalmente pode ter um tratamento mais conservador. Mais conservador. E a chance de cura e de vida desse paciente. É um tumor que responde bem à quimioterapia. Sim. E é possível chegar à cura sem sequelas? Com certeza. Né? O que a gente falou, se ele for diagnosticado cedo. Aí sem sequela alguma? Pode. Que notícia maravilhosa. E, doutora Marina, qual a idade ideal para os pais levar os seus filhos ao oftalmologista e qual a importância dessas consultas preventivas? A idade ideal na prática que a gente recomenda, né, que a Sociedade mesmo Brasileira de Pediatria, de Oftalmopediatria recomenda, é que todos os bebês sejam avaliados pelo menos com o teste do reflexo vermelho antes da alta hospitalar, ou até 72 horas de vida. Depois disso, nos casos de pacientes que têm alguma doença ocular mais grave, recorrente, que esses bebês, que os próprios pediatras possam, né, orientar a fazer o exame oftalmológico antes, ou que eles sejam levados, por exemplo, com 6 meses de vida. No caso de bebês normais, que não têm história familiar importante, até 1 ano de vida. Isso, assim, é o mínimo, né? E depois que sejam reavaliados novamente no período pré-escolar. Mas aí depende de caso a caso, qualquer coisa que seja observada, né, a partir daquele momento que o pediatra observou alguma alteração no reflexo vermelho, já vai pedir um exame antes. Se com 1 ano observou que tem alguma outra alteração, já vai fazer exames com um período mais reduzido, né, de intervalo. Uma regularidade maior. De caso a caso, mas que no mínimo seja feito o exame do reflexo vermelho, caso alterado. Algum exame oftalmológico completo, se não alterado, no máximo com 1 ano de vida. E a partir daí a gente vai avaliar a necessidade de exames com periodicidade menor ou maior. Doutora Marina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E você abrilhantou o programa, sanou muitas das dúvidas dos nossos telespectadores. Eu quero aproveitar a oportunidade de te convidar para que semana que vem nós possamos falar sobre cataratas. Claro, pode ser? Eu que agradeço, com certeza. Que bom. Espero que eu tenha contribuído mesmo. Não é um assunto assim, né, tanto da nossa rotina. Às vezes a gente não está tão acostumada a falar sobre ele, principalmente para quem não tem costume, né, de falar sobre esses termos técnicos, médicos, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu, falou de uma forma assim que deu pra gente, pros telespectadores entenderem sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Até semana que vem e com a doutora Marina novamente para falarmos sobre cataratas. Um beijo e até lá.